Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast de Filosofia Política e Educação, o podcast da disciplina de Filosofia Política e Educação. Você tem poucos títulos mais que esse. Eu sou o professor Heitor Coelho, professor dessa disciplina, professor de Filosofia da Educação e, mais especificamente, dessa disciplina, Filosofia Política e Educação. Hoje, de novo, é, esse é o nosso primeiro episódio sobre o texto A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov. E eu tô aqui, dessa vez, com o Wallace. Olá, Wallace. Você pode se apresentar se quiser. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Me chamo Alice Almeida, sou do curso de Filosofia concluinte. É, e é bolsista pro docência. E bolsista da Quer dizer, Prodocência. se apresentar se quisesse, você imagina se não quisesse, então ele fica aí anônimo, né, Wallace? Não diz o que é, o que estuda. Apresenta esse. E, e, estamos também com a Gigi. Se apresenta aí, Gigi. Oi, boa tarde. Eu sou Dinguiola Nascimento, do curso de Filosofia e do projeto de iniciação científica. Isso, é isso. Ela é bolsista de iniciação científica. Todo mundo chama de Gigi, mas vai ficar assim. É, a Gigi denunciou que nós estamos gravando de tarde. Isso sempre acontece, quase sempre acontece. Eu dei bom dia, mas é isso, estamos gravando de tarde, mas você pode ouvir quando quiser, essa é parte das vantagens, né? É o novo rádio, o rádio assíncrono. Então, vamos começar. Só o pessoal da filosofia aqui hoje. E é curioso, é um texto que possivelmente não seria filosófico por alguns, mas é bastante. Na verdade, é um texto que está cheio, repleto de questões filosóficas. Esse texto, então vamos lá, vamos dar um pouquinho de contexto antes de falar do texto. É o contexto do texto. Fica péssima essa frase, mas tudo bem. O Evgeny Morozov, pode chamar de Morozov, é um autor bielorrusso que primeiro radicou-se nos Estados Unidos e depois na Itália, que é onde ele reside atualmente. Estudou, se não me engano, em Stanford. E desde então, um ardoroso crítico do Big Tech, né? Das grandes empresas de tecnologia que dominam a boa parte da economia mundial, boa parte das nossas vidas, e a digital. Gente, né? Estamos falando de gente, né? Estamos falando de empresas como a Google, Meta, né, que é o antigo Facebook, que tem o Instagram e o WhatsApp. Estamos falando de Amazon, Microsoft, Apple, essa galera aí. Em menor grau, Netflix. Mais do que das empresas, ele é crítico, é um cara muito crítico dessa mentalidade. Ou melhor, da ideologia que essa galera alimenta e que serve de sustentação para eles. E tem pelo menos pouco mais de uma década que ele escreve com frequência. Ele atua principalmente como ensaísta, né? O que ele mais produz são ensaios. Ele chegou a publicar 2 livros que não são livros de ensaios, mas que não têm tradução. Um é o The Dark Side of the Internet, o lado negro da internet, foi o primeiro, de 2011. Tem outro de 2013. O de 2013 foi o que botou o nome dele no mapa, que é Click Here to Solve Everything. Clique aqui para resolver tudo. Que é quando ele, pela primeira vez, usou um conceito que aparece aqui também, né, do qual nós vamos falar bastante, o conceito de solucionismo. Esse conceito é muito, muito importante para o Morozov e penso eu que ele é importante de maneira geral. Aliás, o Morozov recentemente tem se dedicado à produção de podcasts. Ele soltou um chamado The Santiago Boys, sobre o trabalho de engenheiros e cientistas da informação, etc., no Chile, na época do Salvador Allende.
e que se contrapunha ao Boys, né, o neoliberal pessoal de esquerda, mas que era da cibernética. Então, que tentaram fazer o CyberSyn, né, que seria um sistema cibernético de esquerda, por assim dizer, um socialismo cibernético. E é uma experiência sobre a qual já se falou bastante, mas ele traz uma perspectiva nova. E mais recentemente tem. Eu esqueci o nome do podcast mais novo dele. Que triste. Mas eu descubro aqui, peraí. Tá vendo? A gente se prepara para o podcast e esquece as coisas mais óbvias às vezes. Enfim, saiu esse ano. É sobre alguns dos antecessores da computação, dos antecedentes de grupo, especificamente um grupo de pessoas que. Aqui, não sei cadê. Oh meu Deus. Depois a gente procura e bota o link. Tá? Vocês me cobram, pelo amor de Deus. Eu digo vocês, não só o Wallace e a Gigi, mas vocês, alunos, que porventura ouvirem isso, se a gente tiver esquecido. Eu sei por que é isso. Porque estava no meu celular que foi furtado. O podcast não tá nesse aqui agora. Ó, que tristeza. Bom. Então eu dedicar esse formato para a minha felicidade, mas por um outro lado é uma coisa infeliz porque os podcasts dele são em inglês. O Morozov teve no Brasil ano passado, nós inclusive comparecemos no evento, né? Dos que estão aqui hoje já estivemos, não é isso? E foi muito bom. O cara que há de ser a pessoa. Deve ser o mais simpático que pode ser. É de cara fechada, assim, sem sorrir. É muito interessante. E ele já está cultivando uma relação muito próxima com os países da América do Sul, de uma maneira geral, mas também com o Brasil. Ele viajou por alguns lugares aqui do Brasil, esteve no Rio e aprendeu português, porque tem gente que é assim. O mundo é injusto. E tem gente que consegue aprender 5, 6 idiomas assim de bobeira, enquanto a gente está aqui sofrendo, às vezes, para chegar no segundo. Então, ele fala tranquilamente 5. Assim. E aí, eu lembro que eu descobri como é que falava o nome dele pela primeira vez quando eu ouvi o podcast, né? Curiosidades inúteis. Eu sempre chamei de Morozov. E aí descobri que é Morozov. Yevgeny Morozov. É como ele pronunciou o próprio nome. Mas aí o pessoal ficou tateando quando tava falando com ele. Falou, pode me chamar de Eugênio. Me chama de Eugênio logo. Tá? Então, gente, pode chamar de Eugênio Morozov que ele não liga. Tá? Não tem problema. Eu acho que os bielorrussos também são acostumados a aceitar que as pessoas não vão acertar a pronúncia do nome deles. E é isso aí, tá beleza. Tá valendo. Bom, um pouquinho mais de contexto para além do autor, que é esse crítico da Big Tech, crítico da forma da tecnologia e da ideologia dessas coisas, sobre o livro. Esse livro, ao contrário dos outros dois que eu mencionei, é uma coletânea de ensaios. Ele pega ensaios entre 2013 e 2018. O livro foi publicado em 2018 e é um livro brasileiro. Esse livro não tem outra língua que eu saiba. Certamente não tem nem inglês, nem italiano, nem nenhuma das línguas em que o francês, alguns livros do Morozov tem em francês. Esse só tem em português. Mas os ensaios que deram origem a ele foram publicados, são ensaios coletados de diversas publicações. E todos, ou quase todos, mas acho que todos, foram publicados originalmente em inglês. E você consegue descobrir onde eles saíram, e quem domina inglês pode até ler cada um deles individualmente sem ter o livro. Mas o livro tem uma introdução que é exclusiva da edição brasileira, né, até porque só existe ela. É uma excelente coletânea e a introdução é muito interessante também. E o Morozov conhece a realidade brasileira, então ele se pronuncia sobre ela, ele pode falar com alguma propriedade sobre o que tem de específico na nossa situação. Isso vale a pena também. Desculpem. Inclusive a voz não tá grande coisa, tá? Vocês relevem na medida do possível. Veio
A gripezinha. Ai, meu Deus, essa palavra agora ficou com um gosto amargo, né? Gripezinha. Agora, toda vez que eu falo gripezinha, eu lembro daquela merda daquele discurso. Desculpem. Fui indelicado. Então, esse texto específico é o texto que dá nome, ou melhor, que dá o subtítulo ao livro, né? O livro, de onde o ensaio, de onde nós estamos pegando o ensaio, que é uma boa tradução, até onde eu consigo ver. O livro chama-se Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. O texto que do qual nós vamos falar chama-se A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. No qual o Morozov vai falar, pasmem, sobre a morte da política. Sobre a ascensão dos dados e a morte da política. É claro, isso é dizer muito. Então, vamos a ele. Esse é um texto. Ele difere um pouco dos outros, porque ele foi publicado num jornal. Na verdade, foi publicado num site de jornal. No caso, o jornal é The Guardian, um jornal inglês bastante conhecido, tido aí entre os da grande mídia como um jornal mais, sei lá, progressista, ou pelo menos menos reacionário, que inclusive dá espaço para figuras assumidamente de esquerda, como é o caso do Morozov. E é um ensaio longo, não é uma coluna de opinião, é um ensaio longo para uma publicação de jornal, de uma seção específica do Guardian que abre espaço para essas coisas mais longas, à moda de uma New Yorker, aqui no Piauí. Então é um tamanho desses artigos assim. E é um artigo, ainda assim, é um artigo de revista. É um ensaio de uma revista, de um jornal. Ele não é um texto acadêmico sobre basicamente nenhuma perspectiva. Ele está falando para um público amplo e geral de não especialistas. Eu penso que ele se preocupa em se tornar acessível oferecendo uma série de exemplos. Ele dá exemplos do que ele está falando o tempo todo. E aí é preciso, de novo, situar esse. Embora o livro tenha sido lançado em 2018, este texto especificamente é de 2014. Ele né? Tá aqui, inclusive ele diz julho de 2014. Então ele já completou, no momento dessa gravação, nós estamos gravando em agosto de 2024, então esse texto já tem uma década. Para um texto que está lidando com questões de tecnologia digital, né, a mais avançada tecnologia digital, isso tem um certo peso. Alguns exemplos vão ser um pouco ultrapassados. Outros são importantes justamente porque são ultrapassados. Já chegamos nesse ponto. A gente vai tentar, na medida do possível, mostrar que esses exemplos que eu acho que o Morozov bota para tornar a coisa toda mais acessível a quem não é da área, a gente vai ver que isso muda da questão. A questão continua sendo mais ou menos a mesma. O movimento de ataque tecnocrático às instituições políticas. É disso que se trata. Tá? Há uma ofensiva ideológica e política, a rigor, contra a democracia, contra a própria política como atividade humana e como modo de ser dos seres humanos. Não vamos aqui discutir se é um modo possível ou um modo necessário, mas é um modo possível, se é também um modo necessário, mas que é um modo possível, Então, tem um ataque. E esse ataque continua, na verdade, a coisa toda piorou. Acho que dá para ler isso com alguma confiança. Piorou de maneiras que esse texto aqui não tinha como antever, ou pelo menos não se propõe a antever, mas piorou. Então vou ter muitos exemplos, e o primeiro é um exemplo bastante antigo, na verdade. Ele abre com um exemplo. A primeira coisa que tem no texto é um exemplo de 1965. E em 1965 já corria solto o tipo de coisa que ele está denunciando aqui.
Mas com uma tecnologia, eles estão usando um Univac, que é um computador antiquíssimo, desses que eu passar. E o tipo de operação automática que esse negócio fazia. E aí, depois de dar esse exemplo e pegar outros exemplos, que ele vai aos cernes das questões. Ele pega, por exemplo, olha, aqui eu tô, exemplo. Ele vai falar dos óculos inteligentes. E essa altura do campeonato dos óculos inteligentes, Google Glass, você lembra, Wallace? Você que é mais novo, lembra dessa porcaria? Não lembro do Google Tá Class. vendo? Já caiu no limbo do esquecimento. Tô rumo do Virtual Boy. O Virtual Boy, você conhece? Quem conhece o Virtual Boy? O videogame que a Não Nintendo conheço, queria fazer. Fala, não Wallace, conheço fala, esse fala. Virtual Boy, não. Já Tá conhece vendo? ele? Não conheço. Não, A Nintendo também não quer que você saiba, que você lembre dele. Gigi também não conhece? não, E o Google Glass, você lembra dessa porcaria, Gigi? também não. Olha só, já caiu no limbo. Então, o plano do Google para que todos esquecessem dessa porcaria já, já funcionou. Já foi cumprido. É, porque era um negócio, era um smart óculos, entendeu? Você, em vez de ter um celular, um relógio, seria um óculos. E aí o óculos você viveria na realidade aumentada. Ah, É, não pegou. É uma coisa bem uma parecida com um questão, por que filme. pegou? Sim. Qual filme? Depende do filme. Não, filmes sobre espiões, né? Uma coisa. Sim, sim, É. ótimo, é isso mesmo. É o que o Tom Cruise, eu acho que tem alguma missão impossível que ele tem um negócio desse. Missão Impossível. Essas são quantos Missão Impossível? Eu não sei mais. Perdi. Eu não sei, Não, é e igual Velozes e é uma. Furiosos. Isso, 15. Tem que. Velozes e Furiosos, Missão Impossível, franquias infinitas. O... Mas é uma gamificação da vida, né? Uma tentativa de gamificar a vida com força. Você vai poder ver as coisas no mundo como se fosse um monitor, entendeu? Ele vai identificando as coisas, já vai te dizendo, ele vai dando aqui no canto esquerdo a distância que você está do teu objetivo, ele traz. Quantos jogos que a gente joga não são assim? Né? Você marca no mapa um lugar, aí esse vendo na tela, uma setinha fica dizendo para que lado que é, aqui no canto esquerdo. Ele vai fazendo. O projeto seria fazer da vida uma coisa sempre com uma interface entre você e o mundo. Fala É, aí, exatamente. Wallace. Essa interface, né, vivida entre você e o mundo, e sempre pela busca de soluções no mundo, né? Porque esse óculos, Uhum. ele, enfim, identificando o que ele vê, ele consegue identificar o que é melhor para você, né? Mas no caso, ele que diz que é melhor para você, também tem nesse sentido uma certa padronização da vida. Né? Você tira do indivíduo, né? Além de individualizar esse indivíduo, porque perder a política, que é isso que a gente está falando, né, sobre a morte da política, tem esse tom também. Então, ainda por cima, ele dá sempre as soluções. O indivíduo ele não tem essa criticidade que ele precisa ter. Né? Parece que tira isso desse indivíduo. É, não é mais ele quem decide, quem ele não delibera mais, né? E aí nós estamos entrando de cabeça, né? A gente vê imediatamente o que tem a ver uma questão, coisa que pode parecer inofensiva, né, vamos dizer assim, como um aplicativo ou um gadget desses, né? Uma bugiganga dessa, como um óculos esperto, um relógio esperto, e política, informação política. E também caímos já entrando na questão do solucionismo, que eu já mencionei. Na verdade, eu acho que convém desde já ah, avisar. Esse texto ele tem duas noções que são noções chaves dele. Tenho em mente que eu vou repetir isso em sala de aula, quando a gente tiver a aula sobre esse assunto, mas se você entender o que é solucionismo
E se você entender o que é regulação algorítmica, você já entendeu metade desse texto. E ele dá. É curioso porque o Morozov ele oferece uma definição do que é solucionismo. Mas ele lança uma definição. Só que são duas coisas que estão bastante entrelaçadas. Assim, antes que eu esqueça, eu dei o exemplo do Google Glass, que foi extinto e que ninguém nem lembra mais dele, caiu no esquecimento. Por que ele não pegou, né? É uma questão. Estão tentando reviver ele agora. A Apple lançou um negócio que é um parente próximo do Google Glass esse ano passado, que é um visorzão também, mas é um negócio de realidade virtual. Aí não é realidade aumentada. Realidade aumentada é um nome terrível, né? Você tem que melhorar a realidade. A realidade não tá boa bastante. Vamos melhorar a realidade. Mas seria uma coisa de realidade virtual. Agora, por que não pegou o Google Glass? É uma grande questão. E eu já vi pessoas tentando responder isso, gente da área, gente que estuda e se enrolando. Falar, porque o pessoal não gostou do design. Eu tenho cá para mim que pode existir uma coisa como imersão demais. Assim, excesso de imersão, excesso de realidade aumentada. Então, as pessoas não querem estar tão imersas o tempo todo. Na verdade, isso não é bacana, as pessoas não gostam. É pelo mesmo motivo que tem, sei lá, pelo menos 3 décadas. Eu mencionei o Virtual Boy também, né? O Virtual Boy foi era para ter sido o sucessor do Game Boy. Antes, falando aqui dos anos 90 ainda. E ele era um portátil que tinha um óculos de realidade virtual. E reza a lenda, eu nunca vi um Virtual Boy de verdade, que era um negócio insuportável de jogar. Que você botava um visor e que aquilo dava dor de cabeça depois de 20 minutos. Você ficava com esse negócio, não conseguia. Quando você bota um óculos de realidade virtual, você não enxerga mais nada. Você fica completamente preso nos estímulos que a máquina tá te dando. É um negócio meio atordoante, assim. Eu nunca joguei um Game Boy, Virtual Boy, perdão, Game Boy eu já joguei. Mas eu já tive outras experiências com coisas de realidade virtual. É um negócio que você fica meio tonto, assim. Não dá pra ser a hora toda. E essas coisas nunca vingam. Eles fazem o que podem para empurrar. É o cinema 3D, é a realidade virtual, é o motion control, né? O auge disso era o Kinect do Xbox. Você, em vez de ter um joystick, você que se mexe. E essas coisas não pegam. Eu nunca vi pegar. O que mais pegou foi o 3DS. Olha lá. E os cinemas impõem o maldito cinema. Eu odeio essa porcaria de cinema 3D. É muito ruim. Eles impõem e aí fica, ele vai sobrevivendo. Mas eu conheço muito pouca gente que gosta. Não sei se vocês gostam de cinema 3D. Eu não gosto, um saco. Não, eu já assisti uma vez um filme Uma vez. no cinema 3D. Foi, se eu não me engano, Fúria de Titãs 2, quando eu Ah, tinha 13 anos de idade. E depois disso eu nunca mais assisti, porque eu achei insuportável. pô, é muito ruim, cara. Sem graça, xoxo. Faz diferença. No máximo atrapalha. É, Quando muito atrapalha. Aí, coitado das pessoas que têm problema em uma das vistas. Quem enxerga numa vista só não consegue assistir o filme. É um inferno. eu lembro que tentavam impor isso até nos televisores, né? Nas televisões. Queria fazer uma Tinha, televisão 3D. inclusive cheguei a comprar uma televisão 3D numa época e nunca sequer usei aquele óculos. Não funcionava, primeiro. Ou pelo É isso. menos Mas não mesmo como quando eu funciona. pensava. Olha Mesmo quando só, na funciona. época do ano 90, o Master System e o Phantom, o Nintendinho, tinham óculos 3D. E o que todo jogo 3D tinha que ter? Uma opção para transformar em 2D, senão as pessoas não compravam, meu irmão. E todo jogo que eu jogava que era 3D, lá pelas tantas eu enchia o saco e botava ele em 2D. Aí a Nintendo lançou o 3DS, passou um tempinho, o que ela teve que fazer? Teve que lançar o 2DS, que é uma versão 2D do 3DS. Que ninguém queria aquela merda. Eu tô soltando merda. Eu tô soltando merda pela boca o tempo todo, né? Tá ótimo hoje.
Enfim, eu tenho cá pra mim isso, que você não consegue fazer as pessoas ficarem imersas o tempo todo. Elas rejeitam. É uma teoria aí. Bom, mas vamos falar de solucionismo e vamos a definição que ele oferece de solucionismo, né? Ah, onde é que não é? Página 88. 80. Eu posso ler se Algum de quiser. vocês dois quer? Então, Eu posso pode ler. ler, fica à vontade. Lê aí, Wallace. Sim. Como o Vale do Silício continua corrompendo essa linguagem, com sua interminável exaltação da disrupção e da eficiência, conceitos em desacordo com o vocabulário da democracia, nossa capacidade de questionar o como da política fica debilitada. No Vale do Silício, a resposta padronizada para isso é o que chamamos de solucionismo. Os problemas devem ser resolvidos por meio de aplicativos, sensores e ciclos infinitos de retroalimentação, todos fornecidos por startups. Então, vocês estão vendo que o conceito de solucionismo é uma coisa que ele está usando quase que exclusivamente, ou até acho que dá para dizer exclusivamente, para o terreno da tecnologia digital e do ecossistema de negócios e de burocracia que rodeia isso. E é a ideia de que tudo tem solução. Tudo pode ser encarado como um problema para o qual existe uma solução otimizada. E essa solução passa por app. Tem um lema que teve muito no começo da vida do iPhone, né? O iPhone não foi rigorosamente o primeiro smartphone, mas ele foi o primeiro smartphone, que eu vou dizer isso. Ele que foi o revolucionário. Eu vou usar essa palavra terrível de usar, né? Porque revolucionário tem toda essa carga política. Mas eu acho que no caso do iPhone e do que ele fez com a sociedade, eu acho que a palavra cara, porque realmente foi uma coisa com um impacto muito grande. E a Ou gente pelo menos foi ainda. pioneiro. Não, mas muitas coisas são pioneiras sem ter esse efeito. Uhum. O modo de vida, a gente ainda não tem. Talvez não seja tão revolucionário quanto os tecnófilos, o pessoal que ama o Steve Jobs e a Apple querem fazer crer. Mas eu acho que é inegável que a partir do iPhone o nosso modo de viver mudou. O jeito que a gente. O nosso dia a dia, sabe? As coisas isso mudou o jeito como a gente come, como a gente se locomove, como a gente se relaciona com os nossos amigos, como a gente namora. Entende? Isso mudou mesmo. Essa acessibilidade permanente a um computador, um computadorzinho, que é isso que um smartphone é, o computadorzinho que a gente carrega no bolso, que está o tempo todo conectado com um ecossistema de redes sociais e de aplicativos de todo tipo, isso mudou. Assim. A gente conta com a possibilidade de pegar um Uber, conta com a possibilidade de se comunicar a qualquer momento com qualquer pessoa via WhatsApp, direct do Instagram, a maneira como você vai para uma festa, como você assiste um show, e aí tem um monte de gente filmando o show e transmitindo em tempo real. Isso mudou. E de fato, embora o iPhone e os smartphones que vieram depois dele, ele não explique isso sozinho, ele está no cerne dessa mudança. Então, nesse sentido, ele é sim revolucionário. Né? Enfim, uma frase, um slogan comum aí desse início, na virada da década, né? Na virada da década de 0 para a década 10, era. Tem um app para isso, né? There's an app for that. Tem um app para isso. Tudo vai ter um jeito com o app certo. Então você tinha problemas para conseguir comida, para conseguir fazer compras, agora tem um app para isso. Você tinha problemas para fazer amigos, agora tem um app para isso. E você tem problemas com a prefeitura da sua cidade, vai ter um app para isso também. Com a coleta de lixo, por que não vai ter um app para isso? Então é você querer pegar
lógica, né, vamos dizer, que governa o funcionamento dos aplicativos, desse ecossistema de redes sociais, esse ecossistema de aplicativos, startups, sensores, ciclos infinitos de retroalimentação e querer jogar isso em tudo e dizer que isso vai resolver tudo. Tudo pode ficar melhor, tudo pode ser resolvido, qualquer coisa é um problema a ser solucionado e a solução sempre passa por um aplicativo, por alguma coisa desse tipo. Isso é muito, muito sedutor. A gente não pode subestimar a capacidade sedutora desse. Isso é você dizer, não, pode ser mais fácil. Tem um jeito e um jeito fácil. Um jeito de facilitar tudo, inclusive. Poxa, vai facilitar tudo? Caramba, que bom. A gente Vai tornar tudo mais rápido. tornar tudo mais rápido, mais eficiente. Eficiência é o nome da coisa, né? Mas é uma questão, e o Morozov dá nome aos bois, é uma questão ideológica. Essa é uma ideologia, aliás, a ideologia que se designa muito bem de ideologia tecnocrática. O poder, literalmente, o poder à técnica ou ainda o poder à tecnologia, ou aqueles que a dominam. E dizendo isso em uma frase, a gente pode. É muito fácil contrapor isso a uma outra palavra que tem o mesmo sufixo: democracia. Onde tem tecnocracia, é porque não tem democracia. Se é a técnica que está falando, então não é o povo. Se é a técnica que está decidindo, então não é o povo. Vejam bem, a coisa não é tão simples assim. Né? Mesmo numa democracia, não é em tudo que é para o povo decidir. A gente vê isso, a gente sente isso na pele. Tem coisa que é para os técnicos falarem mesmo, para os especialistas. Vou pegar um exemplo terrível da nossa vida recente. Não, a gente não deve deixar o mundo decidir em pé de igualdade sobre a política de vacinação. E tem gente que entende desse assunto e tem gente que não entende desse assunto. E pode estar falando um monte de besteira. Aliás, frequentemente falam um monte de besteira. Então a coisa não é tão simples. Mas onde vigora o poder da técnica, não vigora o poder do povo. De uma maneira geral, essa fórmula vale. A outra ideia, retomando, e é uma ideia que está entrelaçada a essa, é a noção de regulação algorítmica. Na verdade, a regulação algorítmica é que permite um sonho do solucionismo, vamos dizer assim. E para essa ele não dá a definição. Mas ele dá um exemplo. O exemplo está lá na página. Agora eu vou pedir para a Gigi ler. A não ser que ela não queira. Também não vou ficar obrigando, que eu não sou um tirano. Sim, claro, sim. 85, segundo parágrafo. Você aí que está ouvindo o podcast, ouça o podcast com o seu texto na mão. Por favor. Em mãos. É aqui em seu ensaio, Heitor, no segundo parágrafo? Não, eu diria que. Olha, não, seria o primeiro. Não? É o primeiro parágrafo. Eu falei segundo parágrafo, não, é o primeiro. Quer dizer, é o primeiro parágrafo que começa, para entender o funcionamento. Exato. Porque o outro é da página anterior. Tá bem. Para entender o funcionamento da regulação logarítmica, basta entender para o filtro de spam. Algorítmica. Basta entender para o filtro de spam do seu programa de e-mail. Em vez de definir restritivamente o que é um spam, o filtro de e-mail aprende com os usuários. O Google consegue criar regras para bloquear todas as inovações engenhosas dos spams profissionais. No entanto, consegue ensinar o sistema a reconhecer uma boa regra e também a informar a hora certa de achar outra regra capaz de encontrar uma boa regra. E assim por diante, um algoritmo pode fazer isso, mas é a retroalimentação constante em tempo real dos usuários que lhe permite combater ameaças jamais imaginadas pelos projetistas. E isso vale não só para o spam. Os bancos
usam métodos semelhantes para detectar fraudes com cartões de crédito. Então, aí eu acho esse exemplo realmente muito bom e ele permanece atual. Porque os filtros de spam, o spam, na verdade a GG que fez a pronúncia do inglês, né? Em inglês fala spam mesmo, eu falando spam. É de uma época que a gente. Aliás, desculpa, eu vou fazer um desvio muito besta, mas a gente pode se permitir umas besteiras de vez em quando. Vocês já viram a origem do termo spam? É um sketch do Monty Python Flying Circus, que é maravilhoso. Eu vou botar esse link no Ava ou em algum lugar para vocês poderem ver. Isso tem legendado. E assim, Monty Python é incrível. E esse sketch é um sketch de 3 minutinhos e é um clássico. E é daí que vem o termo spam. Eu não vou nem explicar porque que o termo spam vem de lá. Você veja o. Não precisa nem esperar eu colocar o link, não, viu? Você coloca aí no seu YouTube Monty Python spam legendado. Vai aparecer. E vocês vão entender. Quem for assistir vai entender. E provavelmente vai rir. É um Monty Python bom demais. Bom, e todo mundo tem e-mail, todo mundo provavelmente entende. No mínimo você vê ele atuar. E você sabe, toda vez que você deleta, você já reparou? Você começa. Chega um negócio para você. Eu vou dar um exemplo aqui. Vem um monte de mensagem do academia.edu para mim. O tempo todo, o academia.edu quer que eu veja. Ele acha que tem um paper muito interessante que eu deveria ver. Aí eu vou e falo, não quero. Não me enche saco. O dia que eu quiser ler papers, eu vou no academia.edu. E isso acontece bastante, por isso que eu acho que ele não desiste. Mas toda vez que eu informo ele, olha, não gosto disso aqui, lixo, isso aqui é lixo, isso aqui tem que ir para uma outra caixa de isso aqui, ele anota, por assim dizer. Né? Ele registra isso. E o algoritmo, de uma maneira tal, quintas aspas agora, aprende com isso. Ele associa estatisticamente as mensagens que você marca de um jeito ou de outro ficam associadas. Mensagens desse remetente, lixo. Ou melhor, mensagem desse remetente com esse tipo de título, spam. Com esse outro tipo de título aqui também, essas palavras no título spam. Ele vai fazendo uma série de associações. E a partir dessas associações, ele extrai outras associações. E é assim que ele funciona. Tem uma outra coisa que você pode ter visto que também funciona assim. É o autocorretor do celular. É uma coisa que não estava tão em voga em 2014, mas foi muito, muito aperfeiçoada de lá para cá. Você já experimentou começar uma frase qualquer, digamos assim, hoje vai ter, e aí sai escolhendo sempre a primeira palavra do autocompletar? Parecida com a coisa que você costuma dizer. Porque toda vez que você escreve alguma coisa na porcaria do WhatsApp, tô pensando no WhatsApp aqui, ele registra. E ele vai aprendendo que tipo de frases você forma. Então ele aprende que tipo de palavra vem depois da outra, e depois da outra, e depois da outra, e depois da outra. E assim sugestões de autocompletar para você. Eu tenho algumas mensagens que eu costumo. é, eu costumo fazer que eu nem preciso digitar nada. Eu digito só a primeira palavra e o resto todo eu vou autocompletando e é exatamente o que eu quero responder. Que são situações que por exemplo, vou pedir coisa da pet shop no WhatsApp, eu sempre peço a mesma coisa. Eu autocompletar pede igualzinho. Tá beleza. Eu não preciso reescrever nada. Ele sabe que eu vou pedir. Ah, da mesma forma. Tem viagens de Uber que eu faço sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia de semana. Eu abro o Uber. Tá lá. O que que ele tá sugerindo? Tá sugerindo ir para aquele lugar. Aquele negócio que eu tenho que ir mesmo. Toda, toda terça-feira, toda segunda-feira. Desculpem de novo. Então, é, então é o algoritmo que regula. É o algoritmo que toma as decisões por você.
E isso nos leva de novo. Ah, sim, uma coisa. Você sabe o que é um algoritmo? Provavelmente você não sabe o que é um algoritmo. Não sei. Por que isso é provável? Não sei. Eu tenho descoberto que a maioria das pessoas não sabe o que é um algoritmo. E é triste porque isso é uma daquelas coisas que, tal como o logaritmo, aliás, a gente deveria aprender na escola. E não aprende. Mas, se você não sabe, eu sugiro que você procure ir lá saber. Mas caso você não queira ir lá saber, pode deixar aqui em sala de aula, não vamos discutir isso, eu vou dizer o que é um algoritmo. Vou explicar para vocês. Tá? Pois bem, isso volta para o exemplo que a gente estava dando do óculos e para o comentário que o Wallace deu. Quando é o óculos que está decidindo as coisas para você, quando você é um motorista que está indo exatamente para onde o Waze diz para você ir, você está sendo regulado. Né? A regulação algorítmica ela é muito clara, suspendendo o processo decisório, tá tomando o lugar do humano no processo de decisão. E isso, acho que explicita, escancara o que toda essa questão tem a ver com política. O que isso tem a ver com política? Ora, se nós entendemos política como a maneira pela qual coletivamente seres humanos tomam decisões, e tem muitos jeitos de fazer isso, mas todos eles podem merecer o nome política, a partir do momento que você tem um algoritmo decidindo, aí não é mais política, porque não é mais uma decisão tomada coletivamente por humanos. Essa definição, aliás, ela funciona melhor para a política democrática, bem entendido. O que você passa a ter não é mais não é a política propriamente dita, é aquilo que em dado momento se chamou de governamentalidade. A palavra que aparece aí. E aí eu quero nos levar a um outro trecho. Acredito que eu já tenha falado nos outros episódios. Eu tenho a memória, eu tenho a lembrança de ter falado isso nos outros episódios, mas eu posso estar enganado, tá? De que o Foucault é o autor oculto do nosso curso. É um autor não muito oculto, porque na verdade ele está aparecendo o tempo todo. É só porque nós não estamos vendo nenhum texto do Foucault propriamente. Mas, adivinha, ele aparece outra vez. Ele aparece diretamente, mas também aparece um dos grandes discípulos, no sentido não literal, que é o Giorgio Agamben, que vai falar sobre essa governamentalidade. E que vai dar a entender por que esse tipo de governamentalidade. Dá a entender, não. Ele vai ajudar a entender por que esse tipo de governamentalidade, que é. O que eu posso dizer? Aquilo que é próximo da regulação algorítmica, é aquilo que anda de mãos dadas com a regulação algorítmica. Como é que ela funciona? Vamos ao trecho. Nossa, nós estamos nessa altura, não sei muitos minutos. Eu esqueci de lembrar todo mundo como é que esse podcast funciona. Já é para você saber. Esse é o 5º episódio que nós estamos gravando. Se você ainda não aprendeu, você está falhando como aluno. Que terrível isso. Mas a gente aqui está fazendo um guia de leitura para vocês texto. Então é um texto, está recheado de exemplos, mas aí no meio desses exemplos nós vamos apontar a vocês onde é que estão os conceitos chaves. Isso é bem o papel do episódio de hoje. Hoje o nosso foco é em cima dos conceitos chaves. No próximo episódio a gente chamá-los e discutir de uma maneira mais elaborada
como é que acontece essa morte da democracia que vem com a ascensão dos dados, certo? Certo? Exatamente. Fala, Wallace, por favor. Não, até porque esse texto ele é repleto de exemplos e, e não repleto de conceitos. Então é muito importante a gente estar fazendo nesses todos os exemplos até sobre a tecnologia que são antigos, como tu disse lá no início, né? A tecnologia ela é uma coisa que muda muito de uma década para outra. Então, foi falado lá do exemplo lá da década de 60, 64, lá no iníciozinho desse texto, né? Mas na verdade é que ele carece de alguns exemplos atuais. Eu acho que eu poderia até dar um exemplo um pouco mais atual aqui sobre como a tecnologia ela está influenciando o nosso comportamento, né? Eu diria pelo processo de decisão que toma da gente, que toma de nós, né? Uma coisa muito comum mesmo, a gente acho que entende, quando a maioria de nós tem smartphone, e quando a gente fala alguma coisa de smartphone, escreve alguma coisa do smartphone, as empresas que estão comprando os dados, né, e as que estão vendendo também, elas têm acesso a tudo isso. A Alexa, né, é um exemplo também de uma coisa que pode regular a nossa vida, porque você tem na Alexa, né, ou pode ter controle de luz, tem aplicativos que controlam coisas, né, dentro de casa, que tem até relação com tarefas domésticas. Então, você percebe que acabam sabendo muito da vida de nós. E por quê? Justamente para tentar decidir por nós, né? E como vivemos numa sociedade de um imediatismo, né? Tamanho, isso acaba, de algum modo, a gente acaba tomando como bom ou como eficiente, né? O que na verdade não deveria ser, pois a eficiência ela não tá relacionada com o processo político. Tá mutado. Eu tô aqui falando, eu apertei o botão no mute crente que eu estava me desmutando. Tá ótimo. Wallace, o negócio é que você deu os exemplos e eu lembrei de um trecho que a gente tinha marcado, né, inclusive, sobre, um pouco antes do que a gente estava lendo, sobre todas essas coisas que vão ficar espertas, né? O relógio, o carro, tudo agora é smart. A televisão, Exato. a luz, da casa. E da 83 tem esse contexto plano mais recente do Google de levar seu sistema operacional Android a relógios, carros, termostatos inteligentes, tudo que for considerado inteligente, é um tanto assustador. No futuro próximo, o Google será intermediário entre você e sua geladeira, você e seu carro, você e sua lixeira, permitindo que a NSA satisfaça seu vício pelo acúmulo maciço de dados por intermédio de um único ponto de acesso. A NSA eles não traduziram a sigla, né? NSA, National Security Agency, Agência de Segurança Nacional. São arapongas é, o, é, dos Estados Unidos, né? É, a galera do aparato de segurança doméstico, no caso. E tem a galera que é da inteligência internacional, que é a CIA, que tem como uma de suas especialidades dar golpe em outros países. E eles também adoram dados que você produz entre você e a sua lixeira. Ele tem duas loucuras aí. Então, veja, aliás, o começo da fala do Wallace fica muito claro. Agora vai ter um algoritmo regulando a relação entre você e a sua lixeira, você, o seu relógio, você, a sua lâmpada, anotando tudo. Ah, tá tirando a coisa das suas mãos. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê quem é o dono quem é esse intermediário? É o algoritmo. Quem é o dono do algoritmo? Então, ao mesmo tempo que isso é um projeto antipolítico, no sentido de que ele quer
avançar por cima dos processos de tomada de decisão políticos, ele é um projeto político no sentido de ser uma tomada do poder, uma tomada de soberania. Agora você precisa do Google para poder jogar o seu lixo fora, para poder dar a partida no seu carro. Não chegou lá, né? Mas esse é o projeto. Uma espécie de monopólio da decisão. É isso. É isso. E governamentalidade é isso. Na verdade, eles oferecem as melhores opções, né, de maximização de felicidade individual, mas, ao mesmo tempo, eles afastam esse indivíduo de um ser cidadão, de um ser em sociedade e com problemas sociais, e torna ele um consumidor, o indivíduo como um consumidor dos seus produtos, e dependente disso, né? Sim. E aí, Gigi, a gente vê como isso aqui está imediatamente ligado ao texto que nós vimos anteriormente, do Psicopolítica, né? Em que o Byung-Chul Han, vai falar dessa transformação. Ele não é o único a falar isso, eu acho até que eu mencionei isso no episódio. É ótimo, eu gravo e depois escrevo. Esqueço. Escrevo. Se eu escrever, eu não esqueci. Eu gravo e aí eu esqueço imediatamente o que eu tinha dito. Mas eu acho que eu falei. E o neoliberalismo transforma o cidadão em consumidor. E o consumidor que ele não decida nada, né? Mas o que decide é só o que ele vai consumir. Ele não parte das decisões que importam. Né? É tudo reduzido a uma figura passiva. É essa liberdade, a instrumentalização da liberdade, da qual fala o Byung-Chul Han. A tua liberdade acaba sendo instrumentalizada de um modo que você acaba não decidindo nada. E você tudo, também tá. Na verdade, Fala, Gigi. tudo. Na verdade, está tudo recorrendo a grandes investidores, né? Tudo favorecendo a regulação algorítmica. Não tem nada de. É um trabalho feito de individual, mas favorece está sempre favorecendo os grandes investidores, as grandes empresas de tecnologia. E não o cidadão em si, o cidadão em sociedade. O cidadão em sociedade. Porque você tem uma maneira de ver o mundo e de organizar o mundo, que é a maneira neoliberal. Nós estamos vendo que é impossível falar dessas tecnologias sem falar de neoliberalismo. Ou pelo menos, para você falar de maneira crítica, de maneira coerente, você tem que ver que isso tudo está inserido num contexto neoliberal. Que é o de enxergar só as árvores e não a floresta, de enxergar só o indivíduo e não a sociedade. E de reduzir os problemas sociais, tipos políticos, a problemas individuais. E isso é uma maneira de despolitizar. Né? Que é como você está dizendo. Então, a forma de auferir os dados ela é sempre a partir do indivíduo, dos hábitos do indivíduo. A forma de regular o comportamento incide sobre o indivíduo, sobre um usuário, né? É mais ainda do que um indivíduo, é um usuário. É uma coisa um pouquinho diferente. A forma e aí a forma de se locomover, de interagir socialmente, de organizar uma festa, de namorar, ela passa também a ser assim radicalmente atomizada, individualizada. E aí, por exemplo, todas essas medições, acho que o Uber tem essa coisa cristalina, né? Ele mede tudo com base no indivíduo, inclusive na opinião que o indivíduo tem do outro. Você acabou a viagem no Uber, o que você faz? Você dá estrelinha pro motorista e o motorista dá estrelinha para você. E se alguma coisa de ruim aconteceu, você pode reclamar. Se uma coisa de boa aconteceu, você pode elogiar. Eu, pessoalmente, dou 5 estrelas para todo mundo, a não ser que o cara tenha sido um babaca completo. Assim. Aliás, na rede social é assim também. Você dá like pro seu amiguinho, o seu amiguinho dá like para você. Você dá dislike pro seu inimiguinho, o seu inimiguinho dá dislike para você também, imagino. Se ele se importar com isso. Mas você pode ter um problema com a viagem que você fez no Uber. A tua reclamação, a tua avaliação vai ser em cima do motorista. Ela não vai em cima da Uber.
a estrutura de transporte individualizado por meio de aplicativo, ela não pode ser posta em questão através do próprio aplicativo. Ela limita isso. Você consegue reclamar daquela viagem daquele motorista, o motorista consegue reclamar daquela viagem daquele passageiro, mas ninguém consegue reclamar usando o próprio aplicativo da maneira como a empresa opera aquele transporte. Isso não está posto em questão. E de uma maneira geral, é isso que esse sistema vai fazer, né? Ele vai dar um exemplo, uma série de exemplos, na verdade, de Tenho na página 89. isso, Citação da obrigado, Gambler. Wallace. Então já que Eu você posso, falou, você... eu Não, posso até eu ler. acho que... mas aí agora vai fazer o seguinte, pula a citação da Gambler. A gente volta para ela depois. Eu tô achando que a gente sabe o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela para o próximo episódio. Tá? Beleza. Então você pega ali o último parágrafo. A O último verdadeira parágrafo. política. Isso. Tá. A verdadeira política de regulação algoritmo torna-se visível quando sua lógica é aplicada às redes de proteção do estado de bem-estar social. Não há apelos para desmantelar tais redes, mas os cidadãos são incentivados a se responsabilizar por sua própria saúde. Basta ver como Fred Wilson, um influente investidor de risco americano, aborda o tema. Abre aspas, a saúde é o oposto dos cuidados médicos. Comentou durante uma conferência em Paris em dezembro de 2013. Abre aspas de novo. É, antes de tudo, o que mantém a pessoa fora do sistema de saúde. Fecha aspas. Assim somos incitados a usar aplicativos de monitoramento e plataformas de compartilhamento de dados a acompanhar nossos indicadores vitais, sintomas e discrepâncias do ideal por conta própria. Aí você é responsável pela sua saúde, o outro é responsável pela saúde dele, ninguém é responsável pela saúde coletiva. E aí, de novo, nós temos um exemplo cristalino. Agora, deixa eu só terminar essa frase, eu juro que é curta. A gente tem um exemplo cristalino recente de por que isso é uma porcaria. Aí, quando precisa de uma campanha de vacinação, que é um assunto de saúde pública, não é uma questão individual, a coisa toda afunda. Pronto. Eu tava pensando mais ou menos por aí, acho que esse daí foi um bom exemplo. Ele acaba responsabilizando os indivíduos pelo seu próprio bem-estar. Então, enfim, existem situações onde os indivíduos, né, eles vão estar, né, ou aparentemente vão estar, colocando a sua vida em risco, mas é por causa disso que devemos simplesmente nos virar de costas a ele, ou seja, o Estado, né, a saúde pública, ela deve agir assim? Ele que fez a cagada, agora você morra, Agora vai ele morrer. isso. É um Então são direito ou não é? coisas. É para todo mundo ou não é? Se é para todo mundo, mas ele deu mole. E daí, é justamente quando dá mole que ele tem que ir lá e ajudar. Até porque é você entender que isso vai voltar a fazer mal para você também. Essa coisa, você tem o exemplo da vacina é tão bom, porque não adianta você dizer, quem não quiser se vacinar, não se vacina e é ele que morra. Não! Porque ele vai matar os outros também. Para a vacina funcionar, precisa ser com todo mundo. O exemplo do que o Jürgen Klopp, né, o técnico de futebol, deu na época da vida, assim. Engraçado, as pessoas estão reclamando a vacina vai obrigar alguém a se vacinar, tá infringindo a minha liberdade individual de não me vacinar. Pô, você reclama quando alguém obriga você a colocar o cinto de segurança no carro, a respeitar o sinal vermelho? Deve ter gente que reclama. Eu, na verdade, aposto que tem gente que diz que isso é uma infração à sua liberdade. Mas é a mesma coisa. Se a gente tiver certeza que o segurança for vermelho só prejudica você, azar o seu. Mas não é verdade. Em especial o sinal vermelho. Infelizmente, você pode matar outra pessoa por causa da tua falta de noção. Então a gente tem que obrigar você. E isso desaparece. Esse caráter público dos direitos, tanto no sentido de que se é um direito, e a gente disse que é do interesse, tá lá na Constituição, direito à vida, é um inalienável. Pô, então todo mundo tem que garantir, todo mundo tem que brigar para tentar garantir esse direito. Mas ele deu mole.
Azar o dele? Não, azar o dele não. É do nosso interesse tentar garantir o direito à vida de todo mundo. O que é? Se não, quando chegar a tua hora, ninguém vai garantir também. E vamos ficar, enfim. E a outra coisa é que isso vai acabar voltando, acaba prejudicando todo mundo. Tem um outro exemplo, e aí, se vocês concordarem, eu vou dar esse exemplo. Nós já estamos mais ou menos no ponto que a gente pensou de parar. Vamos inverter, né? A coisa do Agamba que ia ficar para hoje fica para próximo episódio. E eu vou trazer isso para a educação. A educação também cada vez mais é vista como uma coisa individual, atomizada, né? Cada um deve se preocupar. Historicamente, na maior parte do tempo, eu me arrisco a dizer que, pelo menos na modernidade, eu não sei, não, posso estar falando besteira, mas a visão da educação como uma questão privada não é novidade. Pronto, isso eu acho que dá para dizer sem medo. Como uma questão das famílias e individuais, não é novidade. Mas ela ganha uma força, né? Então, quando vem um engraçadinho dizer que é uma besteira você ter escola pública, universidade pública. Bom, pronto, tem um exemplo perfeito. Teve um indivíduo que agora ocupa um cargo estadual que fez uma proposta de lei para extinguir a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o argumento do cara era: não precisa de universidade pública para as pessoas se graduarem. É melhor pegar esse dinheiro que está investido na universidade e dar em forma de vouchers para as pessoas pagarem a universidade pública. Universidade privada, perdão. E aí cada um se ocupa da sua formação e o mercado se ocupa de dar o que cada um quer. Então, tem uma redução de todo mundo a consumidor, não é mais cidadão, é consumidor, de novo. E cada um cuida do seu, não existe educação pública, não existe. Tem uma outra redução aí, que é você reduzir a universidade a uma fábrica de diploma. Isso é muito comum. A universidade não é só a graduação, ela não é sequer só a graduação e a pós-graduação, mas isso não aparece tanto. A universidade também é algo como esse podcast aqui, que está vinculado à graduação, mas não é a graduação. O que é isso aqui? Isso é outra coisa. E a universidade produz um monte disso. Essa proposta do voucher existe também para a escola, existe para a saúde. A gente dá um dinheiro e cada um paga o seu plano de saúde. Tem uma galera que defende isso ardorosamente. E aí cada um cuida do seu. Aí quando as pessoas não conseguem cuidar do seu, existe esse plano para previdência privada. O que acontece? Merda. Aí tem crise social. Mas não fui eu. Não foi você, né? Valeu então, bonitão. É um desastre. E é o tipo de coisa que produz ataques à universidade pública, produz ataques à escola pública, que são sempre vistas como, sei lá, uma espécie de resquício obscuro da primeira modernidade, que são dinossauros estatais e que são ineficientes e burocráticos, como se a Apple não fosse burocrática, como se a Uber não fosse burocrática, são muito burocráticos. Aqui é outro tipo de burocracia, né? Que deveriam ser extintos, tem que cair um meteoro e acabar com esses dinossauros. É meio que isso que se quer dizer. E o argumento é sempre pela eficiência. E como o Wallace já disse mais cedo, não é tudo que se pauta pela eficiência. E isso é outra coisa que está muito presente nesse texto, que está no cerne do argumento do Morozov para criticar essa postura. Mas aí eu acho que é isso que a gente deixa para ver com mais calma e de maneira mais aprofundada no próximo episódio. A gente para por aqui. No próximo episódio a gente retoma a partir do discurso do Agamben, que ele cita aqui, e aí a gente vai ver por que e como esse discurso tecnocrata e essas técnicas de governamentalidade, como que elas vão fazer para transformar tudo numa questão de eficiência e apagar o processo decisório. Certo? A não ser que vocês queiram comentar mais alguma coisa aí, Wallace, Gigi.
Não, eu gostaria apenas de falar um até o próximo episódio, galera. Maravilha. E Gigi? Na verdade, eu iria só pontuar aqui que assim, o que essas empresas de tecnologia, elas fazem é jogar um conjunto de escolhas limitada, né, pelo capital social, e Perfeito. é um capital quantificado e hierarquizado. Elas seguem a hierarquia e te obriga a seguir isso. É só isso. Não, é só tudo isso. É só tudo isso. Porque isso é muita coisa. E é uma coisa muito antidemocrática, né? É você botar a hierarquia onde, pela visão democrática, não deveria ter. Lutar para separar, né? Para separar, para não ter mais essa visão de social, de bem comum, né? É É não que o tem bem comum. capital faz. Uhum. Ele separa e compartimenta a sociedade em grupinhos cada vez mais específicos e afinal, em indivíduos. Que eu digo, me dói ter percebido isso. Tem uma música é uma música? Enfim, em algum momento de uma música do Emicida, ele diz assim: você é o único representante do teu sonho na face da Terra. Aí no começo eu gosto muito do Emicida, e eu tô tentando lembrar de que música que eu peguei isso. Enfim, e no geral eu gosto, inclusive do conteúdo, no sentido, né, do que ele diz. Eu acho interessante o que ele diz. Mas em um dado momento eu percebi que essa frase é terrível. É terrível, ela é pavorosa, angustiante. Porque o que ele está dizendo é que ninguém pode sonhar junto. É uma solidão, né? É uma solidão. É a solidão da vida no neoliberalismo. Você só sonha por você, você não sonha com mais ninguém. Que coisa terrível. Mas vocês já viram. Aí eu vou dizer de novo, né? Com isso nos despedimos. A energia, ó, lá em cima. Isso aqui é só coisa agradável. Disciplina, filosofia, política e educação. Acharam que não ia ter tristeza hoje? Esse aqui é o texto do highlight, né? A gente abre falando de genocídio e necropolítica e tal. E no outro fala do psicopolítico. O governo continua, né? É para deprimir. Aqui não é para alegrar ninguém, feliz ou infelizmente. Nós que Vamos somos da terminar com filosofia essa estamos coisa. um pouco acostumados com isso já. É Né, verdade, a Gigi? filosofia. Se tá alegrando, provavelmente não é filosofia. Provavelmente. É Tem que coach. incomodar mesmo. Tem que incomodar. Se você tá saindo muito feliz, não é filósofo, é coach. Exatamente. Provavelmente. Então, gente, é isso. Vamos encerrar por aqui. A Gigi já se despediu? Não se despediu, né? Até o próximo episódio. É isso, gente. Até o próximo episódio. Nos vemos quando for. Quando Até, for, se vocês gente. forem ouvir. Até.